a vida anda cheia de sombras, vamos tratar de acender mais luz. Está começando o Luz Espírita, um programa produzido para que você se inspire e se ilumine cada vez mais. E o nosso primeiro programa está recheado de inspiração. Dr. Aguinaldo vai comandar o quadro Papo Espírita e o tema de hoje é sobre a origem de tudo. O que é Deus? Diz aí, doutor. A melhor definição para que é Deus foi dada pelos benfeitores espirituais, responsáveis pela codificação da doutrina espírita, a Kardec, quando ele fez essa pergunta no livro dos Espíritos, a pergunta primeira, que é Deus? E os benfeitores disseram que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Evidentemente que nós não entendemos sobre o universo, sobre essa grandiosidade que nos envolve. E também não sabemos de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, nós também não temos competência, condição de entender o Criador. Porque falta-nos ainda o entendimento. Poderíamos entender a sua criação, nas suas quatro naturezas, a mineral, a vegetal, a animal e a hominal. Entendendo que essa criação deve ser entendida e respeitada, valorizada e, acima de tudo, compreendida como uma criação divina. E nessa criação que nós já conhecemos e que é muito grande, já podemos definir um pouco na nossa limitação a grandiosidade de Deus. Uma outra definição que eu gosto muito é de João, o Evangelista, quando ele disse assim, Deus é amor. E o Cristo, dando um toque mais de proximidade, diz que Deus é nosso Pai. Quando perguntaram para o Einstein o que é Deus, ele disse, bom, se me perguntam eu não sei. Se não me perguntam, eu sei. Então, eu poderia resumir dizendo que Deus é uma inteligência que está acima de qualquer cogitação. E que tudo que existe no universo é a mão divina. É o Criador expresso em cada elemento mais sutil, mais dentro do microcosmo, está ali a figura do nosso Criador, que é Deus. Então Deus é nosso Pai, um Deus de amor, um Deus de restrita misericórdia, que não vinga, que não cobra, mas que assiste. Então, nós diríamos que um dia nós vamos ver esse Criador. Na pergunta 11 do livro dos Espíritos, o Kardec perguntou se nós teríamos condição de entender esses mistérios da divindade. E o benfeitor disse para ele, não. Nós ainda não temos condições para isso. Mas o dia que nós nos desvestirmos das inferioridades da alma e nos tornarmos espíritos puros, nós iremos ver Deus. Estarmos de posse do entendimento dos mistérios da divindade. Isso foi muito bem ratificado no Sermão da Montanha, quando Cristo disse, bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Então, se nós quisermos um dia estarmos de posse da presença do Criador, de estarmos à sua frente, de entendermos a grandiosidade que lhe é própria, nós precisamos trabalhar as nossas imperfeições. Para isso nós estamos aqui, inseridos no planeta Terra, atualmente, com vistas a galgarmos a um mundo de regeneração, a mundos felizes, para um dia estarmos em mundos celestes ou divinos. Isso é uma trajetória inalienável, é de cada um, e, portanto, a necessidade de entendermos que somos espíritos imortais,
com um único destino, que é a perfeição. Porque Deus, sendo perfeito, não poderia ter criado algo que não fosse destinado à perfeição. E se nós temos este fanal, como afirmou Jesus, sede perfeitos, como perfeito é nosso Pai, nós temos a obrigação de estarmos investindo com a maior força, com a maior energia em nosso espírito, que é o que prevalece, o que é imortal e haverá de estar um dia à frente de nosso Pai Criador. Chegou a hora da gente dar um outro olhar para o nosso cotidiano, dia a dia. Quem nunca ouviu esta frase? Água é fonte de vida. E nós podemos afirmar essa frase com veemência. Afinal, a água é um elemento essencial para a nossa sobrevivência. Mas você sabia que a água tem qualidades espirituais com as quais a gente pode se inspirar? Olha só. Flexibilidade. Ela nos ensina a ser maleáveis e não rígidos. Seu grande poder de adaptabilidade faz com que ela se molde ao recipiente em que é colocada. Perseverança. Apesar de suave na consistência, ela demonstra sua potencialidade com o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, ela não desiste e alcança seus resultados através de sua constância. Diversidade. Pode ser encontrada nas formas líquida, gasosa ou sólida. E em cada uma delas, mantém sua essência, se adaptando conforme a circunstância de calor ou frio. Sua diversidade também é vista na forma do mar, água salgada, ou numa infinidade de formações de água doce, rios, lagos, riachos, cachoeiras, poços, chuva. Aceitação. O oceano abraça a todos os tipos de rio dentro dele, sem julgar ou discriminar. Rios limpos, rios poluídos, rios maiores, rios menores, mais ou menos bonitos. Para o oceano, todos os rios são iguais e encontram espaço em seu seio. Guardar segredos. O mar ou o rio engole o que entra nele e não revela a superfície que contém em seu interior profundo. Como um sábio que funde o que vê e o que ouve e não espalha os erros de uns para os outros na atmosfera, mas silencia e dissolve. Capacidade de harmonizar. Diz o ditado: depois da tempestade, vem a bonança. Mesmo após uma enchente ou um maremoto, as águas voltam a se tornar serenas e tranquilas, recuperando o seu equilíbrio. Excelente condutor. De pessoas e de mercadorias ao seu destino, como meio de navegação. Condutor de substâncias diversas, como medicamentos, corantes ou qualquer outra coisa solúvel. A água humildemente se esconde e permite-se ser usada como condutor para um sabor, no caso de uma bebida, como remédio em variadas formas, na indústria cosmética, na indústria alimentícia, quando um pó ou mistura, ao ser adicionado água, vira bolo, vira sopa, vira pudim. Esta é a generosidade da água, que serve a uma infinidade de propósitos. Após todas essas informações sobre a água, fica um questionamento. O que você tem feito para preservar este bem tão fundamental para a nossa vida? Pense e comece a mudar o seu dia a dia. A água é uma dádiva de Deus. Estamos de volta para apresentar para vocês o que de melhor tem sido feito nas instituições espíritas da nossa cidade e região. São José do Rio Preto tem diversas casas espíritas e muito trabalho no bem para se mostrar. Na matéria do programa de hoje, visitamos o Centro Espírita Francisco de Assis. E esse é só um dos trabalhos que eles desenvolvem por lá. Vamos ver?
Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. Em 10 anos, esse número cresceu 18,4%. E esse total, que representa cerca de 5% da população mundial, só deve aumentar com o tempo, fazendo com que a doença se torne a segunda maior preocupação em termos de saúde pública no planeta. Eu entrei em depressão. Eu me tranquei, eu me fechei, eu me isolei. Não tinha mais jeito para mim, só a morte resolveria a minha causa. Só. Eu era uma pessoa que eu sou muito sorridente. Eu não conseguia mais mostrar meus dentes, nem a pontinha dos meus dentes. Por um processo de depressão e alguns graus, ou leve, ou médio, ou muitas vezes já tentativa de suicídio, que é o foco principal onde nós temos que agir rapidamente. Geralmente a pessoa já passou por um tratamento psiquiátrico, muitas vezes não conseguiu o sucesso que gostaria, muitas vezes não tem a quem solicitar ajuda, e se sente muitas vezes, que é o principal motivo da depressão, num funil onde ela está praticamente sozinha. E nos busca solicitando uma orientação, uma ajuda, e é o que a gente procura fazer nesses casos. Na realidade, as pessoas nos procuram porque elas estão terrivelmente descontroladas. A grande maioria já são casos em que já vem fazendo um tratamento psiquiátrico, que a gente entende da seguinte maneira. O problema de depressão, ele nunca tem uma única causa. Geralmente ele tem uma causa orgânica, que é essa causa orgânica que o psiquiatra trata, com medicamentos necessários para poder fazer com que a pessoa se tranquilize um pouco mais. Muitas vezes existe um problema obsessivo ou um problema espiritual, onde nós, associando esses dois tratamentos, conseguimos um efeito espetacular. Só o tratamento, muitas vezes, espiritual, ou só o tratamento medicamentoso, em grande parte dos casos não funciona, mas a associação dos dois nos faz ver, com o passar do tempo, o quão necessário e o quão bom é no final do resultado. Chega casos aqui pra gente bem dificultoso no sentido de acolher e de proporcionar uma ambientação boa para que a pessoa se sinta livre, né, se sinta confiada e possa atribuir, né, a sua dor para que a gente possa trabalhar com isso, né. Acho que de início essa é a principal dificuldade, né, criar esses vínculos para que o trabalho se elabore, né. O atendimento é organizado pelos voluntários de forma acolhedora, sigilosa e com extrema dedicação. Nós procuramos fazer um atendimento de vários setores. Para isso tem que ter uma quantidade grande de voluntários trabalhadores. Nós somos em 38. Nós fazemos um atendimento no local onde é a porta, as pessoas chegam, nós procuramos já, nesse momento, recebê-las com carinho, com um abraço, com um sorriso, para que ela se sinta bem recebida.
faz-se o crachá, uma ficha, e a pessoa se dirige até o salão aguardando o início do trabalho. Nas 2 horas começa a prece e aí se dividem os setores de trabalho. Temos 11 atendentes que vão receber essas pessoas, preencher uma ficha, que essa ficha ela é guardada para ter o sigilo profissional. O sigilo que a gente diz profissional é que a gente procura fazer um trabalho mais profissional possível. Mas ela tem um sigilo e essa ficha é guardada numa sala onde ninguém entra. As pessoas são atendidas em 11 salas, cada um numa sala. Enquanto isso, o trabalho está sendo feito aqui no salão também. Tem um bate-papo com todas as pessoas, onde 3 voluntários comentam sobre a vida, como é a parte espiritual. Enquanto isso, está tendo um trabalho mediúnico numa sala que é somente esse pessoal que trabalha, são em 10 pessoas. Acabada esse bate-papo, começa a dinâmica. Isso tudo vai em torno de 1h15. Em seguida, é uma palestra onde a gente sempre solicita pessoas de centros espíritas da cidade, que são vários, né, que venham nos auxiliar nesse momento. Então é feita essa palestra, todo esse trabalho se termina às 4 horas, quando todos nós nos reunimos na sala de passe para fazer o passe coletivo final. Encerramos com a prece, com todo mundo presente, e em seguida nós fazemos uma confraternização. Nós costumamos pedir para que todo mundo se abrace para trocar energias e trocar um carinho entre nós. Nós, os trabalhadores, os atendentes, os atendidos. Em seguida nós temos um chá e um bolo para poder fazer a confraternização final, onde nós encerramos o nosso trabalho. Nós encontramos um grupo de pessoas de muito boa vontade que tem cooperado conosco, trazendo a sua palavra, que é fundamental dentro de toda a tratativa do problema, né? Baseado sempre em questões do Evangelho, né? Falando muito de amor, de entendimento, de aceitação, e isto tem sido maravilhoso. Orientar a pessoa de que na forma que a gente trabalha, pelo menos enquanto atendente, os conteúdos eles são sigilosos, né? E a pessoa a partir disso consegue com os vínculos, né, e com a assistência que a gente presta, ela consegue desenvolver isso sem maior problema, né? Um trabalho incrível, com resultados animadores. A ajuda que eu tive aqui representa tudo. Porque todas as quarta-feiras eu tenho vontade de vir para cá. Eu quero ouvir o que eles vão falar. É muito lindo. Nós estamos trabalhando há 1 ano e 1 mês, já atendemos em torno de 500 pessoas. Graças a Deus, com excelentes resultados. Não temos notícia, graças a Deus, de nenhum suicídio em todas as pessoas que nos procuraram. É rico demais, né? Não só como atendente, mas como psicoterapeuta, é um material, é uma gama de conteúdos que só enriquece, só enobrece, não só o trabalho como atendente, mas o trabalho profissional na minha prática clínica, né? É sempre muito rico e sempre muito satisfatório. Uma oportunidade. Sem dúvida, uma oportunidade. Se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente conseguiria um montão. O quadro que você vai ver agora é com 2 jovens, o Fred e a Camila. Eles vão nos ajudar a entender melhor sobre a passagem de Jesus aqui no nosso mundo. Vamos ver? Pode ir? É que tá tocando direto aquela lá. Tá tocando direto. Ai, que... Nossa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Frederico. E eu sou a Camila. E hoje a gente vai dar início a um quadro bem lindo, que é o Jesus no Mundo.
O que esse quadro vai falar para a gente? Ele vai falar de situações, circunstâncias, parábolas, ensinamentos de Jesus que ele falou há 2000 anos e que fazem total sentido ainda hoje. E como o programa de hoje falou sobre água, a gente trouxe para vocês uma passagem em que Jesus vai conversar um pouquinho com a mulher samaritana. João Evangelista vai narrar para a gente. O que ele fala? Jesus, junto com seus discípulos, estavam a caminho de Samaria. No meio do caminho eles encontraram uma cidade chamada Sicar. Ali, Jesus encontrou o famoso poço de Jacó. Enquanto ele ficava descansando, os discípulos foram até a cidade comprar comida. Nesse momento chega uma mulher samaritana que começa a tirar água do poço. Jesus então se aproxima dela e pergunta: será que tem como você me dar um pouquinho de água? Ela então, assustada, se volta para Jesus e fala assim: você, judeu, pede água para uma samaritana? Você não sabe que a gente tem uma briga histórica? Ele então se volta para a moça e fala: se você soubesse quem que está te pedindo água, na verdade você é quem pediria água para mim. Ela então se assusta e percebe que se trata de um grande profeta. Ela então quer esclarecer uma dúvida que ela carregava há muito tempo. Ela fala: Jesus, algumas pessoas falam que eu tenho que adorar Deus aqui na Samaria. Outros falam que eu tenho que adorar Deus em Jerusalém. E aí, qual que está certo? Jesus então fala: chegará um momento em que as pessoas adorarão Deus em espírito e verdade. E aí a gente pode fazer a seguinte pergunta: o que isso tem a ver com água? Bom, não sei se vocês repararam, a gente tem várias garrafas diferentes, de tamanhos diferentes, formatos, cores. Mas a gente se pergunta, o que tem dentro dessa garrafa que me faz querer ficar com ela? É a água. É isso que vai unir todas essas garrafas. E é por isso que a gente vai até o mercado ou até a loja comprar a garrafa de água, por conta dessa essência que é a água. E com Deus não é diferente. Então nós temos diversos locais religiosos, templos, igrejas, centros espíritas, mas todos eles, por mais diferentes que sejam, trazem consigo a essência que é Deus. Então, em tempos de intolerância, onde a gente fica se perguntando que monte adorar, assim como a mulher samaritana, a gente se pergunta, o que é mais importante? O formato, a cor, o tamanho, ou matar a minha sede? Ou a água que tem dentro dessa garrafa? Ou Deus? Então, se o seu amigo, seu parente, ele te chama para conhecer o lugar que ele frequenta, se permita ir nesse lugar, se permita conhecer. Porque quando a gente vai, a gente busca essa essência, que é Deus. Então, por que eu tenho que passar sede se eu tenho uma garrafa cheia de água, um pouquinho diferente da que eu estou acostumada? Exatamente. E se esse quadro fez sentido para você, acompanhe os próximos que estão imperdíveis. Até a próxima. Tchau. E aí? O que eu faço? Eu te pergunto para você e você me responde para mim. Vou meditar. Estão prontos? Sim, vamos lá. Eu lembrei do Bob Esponja. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! E não se esqueça, beba água, viu? Até a próxima. Se você gostou desse quadro, continue assistindo porque os próximos serão melhores. Com certeza. Com certeza. Tá brincando? Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Já dizia Chico Xavier que quando o espírito toma consciência de que é construtor de si mesmo, o artífice da própria felicidade, ele não para mais. Pode acontecer o que for, que ele continua. Que possamos nos empenhar nessa tarefa linda de evoluir e ser feliz. O Luz Espírita está aqui para te inspirar e te ajudar nisso. Participe com a gente. Siga-nos nas redes sociais. Mande a sua mensagem nos contatos que estão aparecendo aqui embaixo. Participe com a gente. O Luz Espírita é feito para você. Até a próxima.